custa para eu montar a minha clínica ou o meu consultório? Como começar? Com baixo investimento, com muito investimento? Eu tenho que ter muito dinheiro, pouco dinheiro? Como que esse mundo todo se aplica na prática? Existem algumas questões chaves, algumas informações importantes e imprescindíveis para você identificar qual é o tipo de negócio mais adequado para sua realidade de vida. Eu sou a doutora enfermeira Caroline Maroto e esse daqui é o EmpoEnf, o seu canal de infinitas possibilidades para empreender, para otimizar os seus resultados e, claro, fazer a inovação da sua vida. Dentro desse mundo, você precisa compreender 3 perguntas básicas que você precisa construir o raciocínio crítico, clínico e administrativo, gerencial do processo. Então a primeira pergunta crucial que você precisa responder para você: quem você vai atender? Muitas pessoas hoje falam sobre a famosa persona, o seu nicho de atendimento. Então você precisa sim reconhecer quem é essa pessoa. Mas poxa, doutora Caroline, eu não sei quem é que eu vou atender, eu não sei qual cliente que vai se interessar pelos meus serviços. E aqui entra o poder da sua intenção. Todas as marcas, todo grande empreendedor começa projetando. Então a gente trabalha muito com previsão e provisão de recursos. Então você precisa sim definir, olhar para o redor. Quem você acha, quem você quer que seja o seu cliente, o seu paciente ideal. E aí você vai montar esse cenário. Eu quero trabalhar com mulheres mais jovens, eu quero trabalhar com jovens senhoras, eu quero trabalhar com pessoal mais fitness, eu quero trabalhar com cardiologia, eu quero trabalhar com bebês, eu quero trabalhar com o quê? Esse é o grande ponto. Dentro do hall da estética, você precisa entender. Quero trabalhar com face, com cabelo, com corpo, o que mais me agrada? Qual é o requisito que eu mais tenho interesse de observar em termos de inovação e cenário tecnológico? A segunda pergunta mais importante está no ponto de abertura, ou seja, onde você vai querer abrir essa sua clínica e o seu consultório. Vai ser uma loja de rua, e aí a gente tem muitas facilitações e grandes propostas por estar num local de maior circulação de público, de visualização, né, que mais pessoas irão ver a sua fachada, ou você quer trabalhar num prédio comercial. Então vou dizer aqui alguns pontos para você refletir. Na rua, você vai estar ali numa grande via de passagem, mais pessoas vão conhecer sua marca. Você gastaria menos em termos de estratégias de marketing, já que você tem ali um número de pessoas passando com maior efetivo. Entretanto, o fator segurança conta muito nesse ponto de uma loja de rua. Você teria que investir mais em recursos de segurança, como câmeras, uma porta blindada ou uma porta mais firme, chaves e fechaduras mais adequadas. Já num prédio comercial, você tem essa segurança, por mais que a gente ainda questione, mas é uma segurança aí que tá mais por dentro, tá mais antenada. Então você tem um bloqueio logo de entrada até você conseguir ter acesso à sala efetivamente, né, para chegar até o seu consultório e a sua clínica. Então fator segurança e custo com isso. Entretanto, nesses prédios comerciais tem condomínio, tem IPTU, tem algumas taxas da manutenção desse prédio. Se eu tenho uma loja de rua ou uma loja dentro de um prédio comercial, a gente vai precisar entender sobre a documentação. Se aquele layout, se aquele espaço físico, se aquele ambiente realmente está apto para receber uma empresa, uma instituição de saúde. Coloque uma coisa na sua cabeça. Quando você abre a sua empresa, quando você se torna uma empresária, quando você abre o seu CNPJ para desenvolver serviços estéticos, serviços dentro da área da saúde, você se torna também uma instituição de saúde. Então, as resoluções, as leis, todos os respaldos éticos e legais precisam também estar contemplados no seu negócio. Pare de tentar fazer as coisas de modo amador. O modo amador não funciona. Então existem espaços que a gente consegue reorganizar a documentação e preparar que você tenha ali toda a infraestrutura necessária com as documentações legais. Então quanto que vai custar isso efetivamente? A terceira pergunta e a mais questionada nos últimos tempos. Primeiro de tudo eu vou alugar ou vou comprar essa sala? Esse espaço que eu tô definindo que vai ser a minha clínica e o meu consultório. Precisa estar planilhado, precisa estar escrito, precisa ser levantado.
aumentando. Outro ponto é quanto custa o IPTU desse local. E a gente vai começando a construir um somatório. Preciso fazer conta efetivamente para entender quanto que vai ser o meu custo mínimo. E isso é extremamente relativo, porque dependendo de onde você está me assistindo, existe uma realidade aqui no Rio de Janeiro que é completamente diferente da realidade de São Paulo, que é completamente diferente da realidade de Manaus, por exemplo. O condomínio. Então, se você estiver numa sala comercial, você vai ter um condomínio. Se estiver numa loja de rua, não tem condomínio. Então, você precisa entender também qual seria esse valor. A conta de luz. Ah, mas eu ainda não sei. Projete, visualize a média que você costuma gastar em determinado lugar. E aí a gente consegue perceber se tem equipamento, se não tem equipamento, esse consumo médio, mínimo, para você já projetar o seu orçamento. O DAS, que é o imposto que você paga a partir do faturamento que você tem. Então, o imposto de uma empresa ele é pago em cima do que eu recebi. Se eu não tenho nenhum movimento na clínica ou no consultório naquele mês, tecnicamente você não tem nenhuma conta para pagar para o governo. Então, os impostos eles estão atrelados de acordo com o que entra na sua conta, o que entra no seu caixa. Então você pode projetar esse DAS. Geralmente, se você estiver trabalhando aí com o Simples Nacional, você pode ter um DAS aí em torno de 6 a 8% em cima do faturamento. Uma projeção de insumos e descartáveis. Então aqui você precisa entender. Quanto que eu quero gastar de seringa, agulha, gás e álcool, touca, né? Os EPIs de um modo geral, os insumos efetivamente com as mesclas, as toxinas, os preenchedores, os rollers e tudo que você for utilizar ali para executar propriamente dito o seu trabalho, o seu procedimento para o cliente. Então você pode ter um estoque mínimo necessário e você ter uma certa fluidez na sua logística de trabalho. Projetar uma parcela para equipamentos. Existem muitas colegas, muitas alunas, muitas seguidoras que ficam assim, eu vou investir em tecnologia, eu vou investir em máquinas. Pense se o seu momento é o momento ideal de ter uma tecnologia. O que eu mais vejo nos grupos da estética que a gente acompanha aqui pelo WhatsApp são pessoas dizendo que vende máquina XYZ pouco usada porque fez uma compra por impulso, por emoção. Então você precisa entender quem é o seu público e se aquela tecnologia ela vai realmente ser versátil o suficiente para atender sua demanda e se ela realmente vai agregar valor para você. Existem profissionais que não trabalham com tecnologia nenhuma. Eu particularmente na minha clínica, a minha primeira clínica eu tive muitas tecnologias, ela foi vendida com todo o aparato tecnológico que tem lá dentro. E hoje na minha segunda clínica, né, que é um consultório, eu tenho apenas a minha máquina para ozonioterapia, mas é uma decisão pessoal e hoje atende ao meu mercado, tendo em vista que eu trabalho muito mais hoje com uma estética integrativa. O seu marketing, quanto que você quer pagar de marketing para uma empresa ou para uma pessoa, uma parceira, para fazer os posts, para te ajudar a divulgar o seu trabalho de uma forma assertiva e profissional, tá? Não adianta simplesmente ligar uma câmera e começar. Eu sugiro que no início você até arrisque sim, porque tem muitas colegas e muitos colegas ainda que ficam com esse certo receio de se expor, medo do julgamento, o que as pessoas vão pensar de mim. E eu vou dizer uma frase que eu digo sempre: as pessoas vão falar de você, você sendo bonita, você sendo feia, você sendo alta, você sendo baixa, não importa. É uma necessidade inerente do ser humano julgar as pessoas. Uma frase que mudou muito a minha vida é: quem tem medo do ridículo nunca viverá o extraordinário. A vergonha não tem nada a ver com sucesso. Quebra essa barreira e sim, é importante ter uma equipe de marketing. Outra coisa, quanto que você quer tirar de Prolabore? E aí aqui é assunto para outro vídeo, mas o Prolabore é o seu salário. Quanto que você vai receber, tá aí se dedicando tanto para a criação e o crescimento dessa empresa. Eu sugiro que você pense bem nesses valores, porque existe uma galera que já quer começar ganhando aí 10, 15 mil reais. É possível? Claro que é, mas o início é o início. Pense que a gente está vivendo num processo de vida e de evolução e de expansão como seres humanos em todas as áreas da nossa vida e estamos subindo uma escada. Então, se você está dando o seu primeiro passo, você ainda está nos primeiros degraus. Respeita esse momento e aí coloca um valor compatível aí para fazer uma renda extra, para esse início ser um início saudável financeiramente para você e para o seu negócio. Outro valor que é muito importante, custo de internet e telefone para o seu espaço, se você assim definir. Então pode ter um celular para a empresa, para sua secretária estar ali atendendo diretamente para se desvincular do seu. E a internet, isso também tem um custo. Então já projete qual é a internet mais veloz, a que está mais dentro do que você espera. Taxas de imobiliário, então se você for trabalhar com um aluguel, você também precisa pensar nisso. Existem algumas taxas de repasse, de corretagem, algumas taxas
que são vinculadas a esse processo de locação. Óbvio que eu percebo que são as duas profissionais que mais fazem a diferença e que precisa sim estar na sua cartela de planejamento, que é uma boa contadora que vai ajudar você a reduzir um pouco esses tributos, que auxilia a gente na tomada de decisão, principalmente em relação aos orçamentos, às taxas, aos pagamentos de tudo que a gente precisa executar de nota fiscal perante o governo. Então uma contadora já projete o quanto que ela cobra e o que vai deixar você dormir com paz espiritual é uma boa advogada. Então não tem como falar de uma grande empresa, de começar um negócio de sucesso sem olhar para esses fatores. E aí, vamos então para o valor oficial para a gente fechar o nosso encontro. Quanto custa, então, efetivamente? Você pode começar com um trabalho de coworking. Já falei também aqui, tem vídeo no canal explicando sobre isso. O coworking é um formato onde eu subloco uma sala já pronta. E aí eu trabalho ali com o pagamento apenas pela hora de serviço que eu vou usar aquele espaço. Simples assim, a infraestrutura já pronta, a documentação pronta, é simples e prático. Você só paga quando você tem a cliente efetivamente para ser atendida. Eu penso que no início, esse é um jeito muito legal de trabalhar, porque assim você se fortalece, você consolida sua marca, o seu nome, você vai começando a captar os seus primeiros clientes sem grandes investimentos. É uma dica. O segundo ponto é você alugar mesmo uma sala. E aí você pode alugar um espaço dentro dos mais variados espaços. Normalmente você pode alugar dentro de uma outra clínica, onde tem médicos, dentistas e outros profissionais. Então você pode alugar uma sala dentro já de uma clínica, você pode alugar uma sala dentro de um salão de beleza, dentro de um spa, desde que tenha ali toda a documentação necessária para você trabalhar e atender com segurança, tanto técnica quanto legalmente. Geralmente, o aluguel, considerando esse valor mensal, fica em torno de R$ 5.000. Eu fiz uma média daqui no Rio de Janeiro e de São Paulo, de alguns prédios comerciais mais usuais. Então, essa é uma média mínima, trabalhando com um mínimo de estoque num prédio comercial de impacto, mas não tão alto padrão, não tão luxuoso. Mas se você quiser comprar uma sala, é meu sonho, é meu desejo, eu quero ter a minha clínica, ser proprietária de um espaço físico, você pode se preparar, porque fica em torno aí, além do valor da sala que você comprou, financiou, de alguma forma você adquiriu aquele imóvel, fica em torno de 30 mil a R$ 50.000, porque aqui a gente vai considerar arquiteta, móveis planejados, porque geralmente as salas comerciais têm layouts bem diferentes, os acabamentos, ou seja, pequenos detalhes, os metais, as torneiras precisam ser adaptadas, os dispensers são adaptados, então a gente precisa ter um olhar bem crítico em relação a essa montagem, a iluminação, então tem spots e lustres maravilhosos e cada um vai querendo montar ali do seu jeito, com a sua performance, e a maca, que pode ser uma maca super, ultra, mega confortável para o seu cliente, ou pode ser uma maca mais fina. Eu, particularmente, prefiro uma maca mais fina, porque eu me desloco muito na hora dos procedimentos, né? Fico ali rotacionando para eu conseguir executar as técnicas, eu preciso ficar de um lado e do outro. E dependendo do tamanho da sua sala, preste atenção no tamanho da sua maca, senão você vai ficar apertada, fica desconfortável e até a execução do procedimento fica com um quê de perigoso. Uma dica que eu sempre dou é: tenha uma reserva de emergência. Uma faixa aí de reserva de emergência, se a gente considerar 3 meses, R$ 15.000. Se a gente considerar 6 meses, R$ 30.000. Esse é um valor mínimo para você ter saúde financeira e não passar perrengue. Você faz planilha financeira? Você começa a olhar para o mercado agora com a intenção de realmente abrir a sua clínica e seu consultório? Coloca para mim o que você achou aqui. Eu recomendo que você estude, planilhe, planeje e venha. Porque o mundo do empreendedor é um mundo livre. Tem bastante desafio, mas é muito recompensador. E outro ponto extremamente importante é: tem um desafio técnico, não consigo pensar em mais nada. Gostaria muito de ter uma ajuda, alguém que me orientasse, pegasse na minha mão. Sim, eu tô com uma mentoria super especial, onde eu te auxilio a construir essa mentalidade empreendedora e, claro, a orientar o seu negócio a começar do zero, certo, de uma forma correta, adequada, segura e com qualidade. Vou deixar também aqui o link na descrição
da mentoria lá na bio do meu Instagram. E para você que olha para esse mundo e ainda fica tentando imaginar se dá ou não dá, se funciona ou não funcionaria para você, eu também vou deixar o meu e-book aqui, o Gerador de Atitudes para Enfermeiros. Lá eu mostro para você o que eu vivi, como que eu fiz para sair de uma síndrome de burnout dentro de um CTI de pós-operatório e cirurgia cardíaca e me tornar hoje uma empresária e referência dentro do mercado da saúde e do empreendedorismo na estética. Mais uma vez, eu agradeço muito a sua atenção. Eu me chamo doutora enfermeira Caroline Maroto. Sim, enfermeira e empreendedora com muito orgulho. E esse daqui é o Empoenf, o seu canal de infinitas possibilidades. Te vejo nos próximos vídeos.